Fala, meus amigos! Você que nos acompanha aí, kktv.com.br, KKTV 85 no YouTube, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diálogos de Axé. Nesse dia tão especial, estamos aqui retomando as nossas gravações, os nossos bate-papos, que é muito importante, porque conhecimento para combater o preconceito, diálogos para construir pontes, respeito para transformar relações. Está começando mais um episódio do Diálogos de Axé. Nós vamos na nossa vinhetinha e voltamos rapidinho, em definitivo, com o nosso bate-papo. Não saia daí, fique aqui, se inscreva, compartilha e deixe o seu comentário, que é muito importante. Fica aí a vinheta rapidinho, já voltamos. Two young lovers are face to face with undulating grace. They gently sway, then slip away to some secluded place. Shades of delight, cocoa hue, rich as a night, afro blue. Falei para você que era rápido, já estamos aqui de volta. Sejam muito bem-vindos ao Diálogos de Axé, um espaço de conversa, conhecimento e reflexões sobre religiões, as culturas, as ancestralidades e principalmente sobre o respeito à diversidade. E para bater esse papo aqui, sempre comigo e eu com ele aqui, é o mestre Arapitã. Vou pegar o seu boa noite aqui, seja bem-vindo a mais um bate-papo. Mestre, boa noite. Primeiramente, muito boa noite. Como sempre, eu gosto de falar, Cacá Nascimento. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui mais uma vez com você que está assistindo. Seja um boa noite, boa tarde. Ou como foi da outra vez que eu aprendi, agora eu vou falar boa madrugada também para aqueles. E é muito interessante que hoje estamos com um papo totalmente interessante, totalmente importante e trazer assuntos principalmente sobre intolerância, respeito, identidade, axé, história. É muito bom, então vamos lá, né? É isso aí, pessoal. Você que está ligadinho aqui conosco na KKTV, seja no YouTube, seja aqui na nossa Web TV, e também no YouTube, no Instagram, você que nos acompanha aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto que é fundamental, que é muito importante, que é como ensinar sobre diversidade religiosa nas escolas sem transformar a educação em espaço de doutrinação. Então, acho que é um assunto de suma importância, porque falar das religiões nas escolas sem doutrinar, e sim para o conhecimento, como ensinar essas crianças, jovens, adolescentes, a respeitar, a conviver com diferentes tradições religiosas, Então, venha para cá, você que já pagou o seu pacote de dados, fique aqui, compartilha, deixa o seu like, é importante, E aí, mestre Arapitã, quando falamos em diversidade religiosa dentro da escola, do que exatamente estamos falando? Sabemos que o Brasil tem uma diversidade religiosa enorme, Então, falar desse assunto é sempre importante. É o catolicismo, é o protestantismo, as religiões de matriz africana, o espiritismo, religiões indígenas, judaísmo, islamismo, budismo, e tantas outras tradições religiosas no Brasil. Então, para você, também tem a galera sem religião, os ateus, a gente falar de liberdade de consciência, de crença, a escola é sempre um espaço de convivência democrática, diferença entre ensinar sobre religião e ensinar uma religião, Como que você avalia tudo isso? Como que você, tem recebido essas informações? Você também que é professor, que é um dirigente espiritual, e que separa muito bem essas coisas. Primeiramente, quando a gente vai falar de todo o processo de ensino, a gente precisa entender que é uma coisa que eu ensinar sobre religião, o senhor como historiador sabe muito bem disso, eu preciso, há um processo de ensinar, fazer uma catequese, vou colocar assim, sobre aquela religião e ensinar um processo histórico. Eu uso muito a frase, essa palavra, na verdade, processo histórico, processo histórico, uma frase
que é justamente para que a gente consiga ter essa compreensão, que quando a gente fala de religiões na escola, não é para que eu traga essa pessoa para minha religião, faça com que ela siga as doutrinas que eu concordo, né, ou que eu sigo, vamos colocar. Mas é simplesmente para eu ensinar e trazer a discussão primordialmente sobre o respeito. Respeito sobre a diferença, respeito para com o outro, e é muito interessante porque quando a gente vai para a BNCC, por exemplo, para as escolas, ela fala desses aspectos. A BNCC ela traz isso também dentro dos aspectos, de trabalhar dentro dos aspectos da religião, trabalhar as emoções, trabalhar a forma de estar com o outro, né, de falar com o outro. Então nós temos que entender que nós vivemos no Brasil, né, num país que é uma miscigenação gigantesca. Então, sim, eu preciso sim saber qual que é os conceitos da matriz africana, os conceitos da matriz indígena, os conceitos das religiões cristãs, não para que eu faça com que o meu aluno siga a minha doutrina, mas por que que muitas vezes a gente não para analisar o que o outro tem, né? O que é a religião do outro? É muito interessante que a gente fala muito sobre o processo de temos que trabalhar os aspectos da intolerância religiosa. Mas para mim tem que trabalhar o respeito, respeito à diversidade, respeito ao diferente, respeito ao outro, porque a religião do outro está falando sobre o outro, não sobre mim. Eu não tenho que trazer todas as pessoas para minha religião. É óbvio que é diferente, né? Se alguém pergunta, como que é? Eu quero conhecer mais profundamente. Aí a pessoa precisa ir, né? Precisa. Mas aí é ensinar sobre religião ou ensinar a religião? Então, isso é uma coisa, né? Então é ensinar sobre religiões, né? Sobre religiões. Porque os aspectos positivos é quando a gente ensina e mostra todas elas. Nossa, mas eu vou falar de religiões afro, vou falar de religiões indígenas, né? Mas, sim, vamos falar de todas. Isso é um processo histórico. Nós precisamos falar, mostrar e tirar até mesmo o preconceito de algumas pessoas que às vezes está dentro desse princípio e tem preconceito para com o outro, né? Diz que respeita o outro, mas só se for dentro da minha religião. Então, são aspectos sim, a gente precisa sim falar sobre religiões, não falar sobre a doutrina da religião, a ideologia, mas é sobre o respeito, primordialmente. Falei bastante até, Oh, né? maravilha. Pessoal, vocês estão vendo aí? Inclusive, eu quero deixar aqui claro, uma vez eu falei no Educacá, no Conexões, no outro podcast nosso, que eu era a favor do ensino religioso nas escolas, né? Tem muita gente que fala que é contra tal, tudo. Quando eu falei isso, a princípio, muita gente, tipo assim, deu aquela coisa que, poxa, é a favor? Sim. E é justamente sobre essa pergunta que a gente fez aqui, se ensinar a religião ou sobre as religiões. Por quê? Acho que só o conhecimento liberta, só o conhecimento, né, derruba esse preconceito, essas coisas todas que acontecem. Então, o conhecimento sobre as religiões, não é ensinar uma religião, mas ensinar sobre as várias religiões. Não é você doutrinar pessoas, mas para que as pessoas possam conhecer, né? Porque o conhecimento leva ao fim da ignorância. Então, é isso que é importante, né? Porque quando pensamos na escola brasileira, percebemos que muitas vezes determinados conhecimentos aparecem como universais, enquanto outros são inviabilizados. Com isso acontece, né? Como isso acontece quando falamos de religiões de matriz africana, né? Porque a gente vê isso acontecendo nessa essa invisibilidade histórica, né? Nós temos o eurocentrismo no curricular, o racismo religioso, o estereótipos sobre Exu, orixás, terreiros, práticas religiosas, né? Uma confusão entre religião, cultura, superstição, a importância, claro, dessa representatividade, né? Como que essas coisas para você avaliar, para a gente bater esse papo aqui falando dessa coisa dessa invisibilidade histórica, né? Cacildo, você acabou de falar que quando você é muito interessante e parabéns primeiro pela sua posição, que é eu tenho uma ideia, eu tenho um conceito e eu defendo essa ideia.
Mas eu vou pelo mesmo caminho que o senhor. Eu acredito que sim, é importante ter aula de ensino religioso nas escolas. Qual é o problema disso? O problema não era eu ter uma matéria sobre ensino religioso. O problema é que a maioria, e aí eu jogo uma porcentagem aí, 80% das vezes, as pessoas vão dar aula de religião e acham que dar aula de religião é dar aula sobre a Bíblia. E não é isso. Quando a gente vai lá para os aspectos da BNCC, por exemplo, a própria BNCC fala símbolos religiosos. Não fala símbolo católico, símbolo evangélico, fala símbolos religiosos. Então nós temos diversos. E mais que isso, talvez o senhor tenha muito mais Gardel para falar sobre esse processo, mas eu vou me atrever a dizer que esse processo de preconceito também entra pela cor e pela raça da religião. Porque quando nós estamos falando, uma das maiores coisas que eu escuto, mas você faz sacrifício animal? Não, a doutrina da Umbanda que eu sigo, a Umbanda esotérica, não faz. Mas não quer dizer que o Candomblé ou outras Umbandas que faz, eles são errados. Não, é o método dele. Por que que eu vou dizer que isso é demoníaco, isso é qualquer outra coisa? Por quê? Porque não faz parte do meu princípio, daquilo que eu sigo dentro da minha doutrina, isso não tem lógica para mim. Não faz lógica nenhuma. E quando a gente coloca, por exemplo, são muito mais criticadas as religiões do negro dentro desse processo, as religiões de matrizes africana, e há outras religiões, né, do branco, o próprio judaísmo mesmo tem um sacrifício, e isso não é colocado dentro de vários princípios. E aí eu pergunto por que a matriz africana está errada e outras que existe sacrifício ou qualquer outra coisa não está. Então, quando nós falamos de religiões dentro das escolas, nós estamos falando sobre princípios ético-raciais. Nós estamos falando sobre esse ensinar ao respeito, ensinar a lidar com essas emoções, ensinar a lidar, a respeitar, né? Não é nem lidar, respeitar o símbolo religioso do outro e entender, volto a dizer, que a pessoa escolher uma religião tem muito mais a ver sobre ela e não sobre mim. O grande problema, e isso acontece em diversas escolas, mas a gente não precisa andar muito para isso acontecer. Você vai no intervalo, coloca uma caixa de som e coloca um hino da igreja evangélica, coloca um hino da igreja católica, coloca lá um cantor, alguma coisa gospel. Mas e por que não colocar outras coisas de outras religiões? Né? Nós vivemos um país laico, mas é muito complexo esse país laico quando você entra em repartições públicas que tem uma cruz, um crucifixo e uma Bíblia. E cadê os símbolos das outras religiões? Né? Cadê esse processo? Então, quando nós estamos falando de religião, e talvez seja isso até mesmo que o senhor quis dizer, eu preciso sim falar sobre religiões, preciso sim falar sobre esses símbolos, para que haja esse respeito, né? Para que haja esse trabalho. Então, isso é importante. Eu também sou a favor. Assim, né? Não, e isso é importante a gente falar sobre isso, e quando você fala sobre os símbolos, né, que são predominantes, né, do catolicismo, do cristianismo, de modo geral, e aí, gente, o que nós estamos falando aqui, se você não entendeu, assista os outros episódios anteriores, porque aí você vai conseguir entender um pouco do que o mestre Arapitã esclareceu sobre o que é Umbanda, sobre o que são as religiões de matriz africana, sobre o que é magia, sobre o que é Exu. No nosso canal aqui tem uma série de materiais disponíveis, também na KKTV, que você pode falar, né, pode entender sobre isso. Né? Então, dá uma olhadinha no que a gente já falou, porque às vezes você fica entre desconexão do que nós estamos falando agora sobre essa parte da educação, quanto ela é importante, né? E aí você tocou no assunto do Estado laico, né? É muito importante a gente preservar a laicidade do Estado justamente para manter, né, que todas as religiões tenham seu direito à voz e vez na sociedade, né? E a gente fala assim, nós temos uma predominância, né, pelo menos aí
do cristianismo, e como você falou, né, a pessoa coloca lá um louvor, coloca um hino, coloca uma série de coisas lá nas escolas e em outros espaços públicos, né? E aí, se colocar um ponto, né? Como que fica? Como que fica essa situação? Ninguém se pergunta, né? Quando a gente fala, porque o Estado laico, ele garante não a religião cristã, mas todas as religiões, né? É extremamente importante a gente pensar, e aí eu volto a dizer que trabalhar essas religiões, trabalhar esses conceitos ético-raciais é justamente para trabalhar o respeito, né? Talvez eu já tenha falado umas 1000 vezes aqui só desse processo de respeito, mas é isso, gente. Não é só eu trabalhar a intolerância, é eu trabalhar o respeito para com o outro. Nós vivemos talvez num momento que está muito polarizado, né? E aí cai naquele. Da outra vez no episódio, né, passado, eu falei assim: olha, Cássio, me desculpe, mas a gente acaba caindo em alguns conceitos de política, mas é isso também, é eu entender que eu preciso, né, quando eu estou lá, um político, eu vou escolher esse político, não é porque ele é um cristão, bancada evangélica, bancada católica, não é isso, gente, não é nem, na minha opinião, e aí isso é uma opinião minha, né, fala sobre mim, nem deveria ter isso, né? Acho que quando a gente está falando, a gente está falando sobre pessoas, está falando sobre sociedade. É, Quando eu vou para o hospital, não tem que ter lá perguntando qual religião que você é, porque o médico vai te atender. Ou se você vai buscar um tratamento psicológico, psicoemocional, saber se a pessoa é cristã, é umbandista. Não é isso. Nós estamos num processo do qual os conceitos religiosos eles estão muito mais voltando sobre aquilo que eu falei há uns 2 episódios passados, que a religião é muito mais controle social do que de fato espiritualidade, e a gente perde esse princípio, perde tanto esse princípio que as pessoas começam a esquecer o que de fato é. A religião sem a espiritualidade, a religião somente por uma competição de quem está certo ou está errado, é uma briga sobre poder social e não sobre espiritualidade. Quando a gente coloca um processo de, não, a minha está certa, a sua está errado, é por isso que nós vamos ter uma bancada, porque nós sabemos lidar mais sobre conceitos éticos e morais, eu estou falando sobre poder social. Eu não estou falando sobre espiritualidade, por isso que para mim não faz lógica, não faz sentido isso. Então, quando eu estou falando de um processo, de uma doutrina, e eu estou falando, que é o nosso ponto, né, que foi a primeira. Acho um desafio interessante você querer perguntar isso, porque ambos somos professores. E isso traz, sim, é importante você trabalhar desde o processo, desde o início. Professoras de anos iniciais deveria sim ter um domínio dentro desse processo. Não que ela tem que saber tudo, mas eu sou evangélico, não é isso. Porque o processo de você ser evangélico, você ser católico, né, ou resumidamente cristã, isso tem a ver contigo. Mas você às vezes está com uma sala de aula com 20, 30 alunos, que cada um pode vir de uma religião totalmente diferente. E todos eles merecem uma representatividade. Todos eles merecem que seja ouvido e falado sobre aquilo ali também. Porque senão a gente entra naquele processo de inclusão excluindo, né? Tá ali, mas tá ali se você falar sobre a Bíblia, né? É bastante interessante e complicada essa situação, né? A gente falar sobre isso, porque quantas vezes a gente vê, ou às vezes nem percebe, né, o preconceito religioso que começa dentro da própria sala de aula, né, sem, né, o professor perceber. E aí, uma questão sobre, né, axé e ancestralidade e educação. Por quê? Olha só, a palavra axé aparece no nome do nosso programa, mas quando falamos de educação, o que significa educar a partir de uma perspectiva da ancestralidade, né? E aí, né, o que é esse axé como força vital, ancestralidade como memória, oralidade, né, saberes tradicionais, os griots e mestres da cultura, né, o terreiro como espaço de reprodução e transmissão, né, do conhecimento, relação entre memória, identidade e educação, né, também porque essas religiões têm isso também, né? Então, a pergunta que fica é essa, né? Como educar a partir de uma perspectiva da ancestralidade? Eu acho magnífico quando a gente vai falar sobre ancestralidade que a gente entender, e aí talvez eu vá puxar sardinha para aquilo que eu sou, né? Mas
Olha, meus irmãos candomblecistas, umbandistas, das religiões afro-ameríndias, eu tenho uma admiração gigantesca por todos vocês, porque dentro de uma das coisas que mais valoriza dentro das religiões afro-ameríndias é esse respeito à minha ancestralidade. É esse conceito de eu respeitar aquilo que veio antes de mim, né? E respeitar aquilo que veio antes de mim não quer dizer que eu tenho que fazer os mesmos caminhos, mas é eu entender que ele caminhou, fez o caminho para eu poder chegar até aqui e agora vai fazer a diferença também. Então, dentro desses princípios, né, axé é a força transformadora, né? É a força de vitalidade que traz aquela pulsão de transformação na minha vida. E eu acho que a gente precisa de mais axé, sim, dentro das escolas. Precisamos de mais axé, sim, dentro de todas as conversas. Porque esse processo dessa escuta, esse processo dessa transformação, esse processo de eu escutar o mais velho, respeitar o mais velho, respeitar a história desse mais velho, respeitar a história daquele que veio antes. Então é um processo que, se a gente for pensar dentro de um conceito, né, de sala de aula, esse processo de respeito de forma geral está se perdendo. Até a figura do professor. Talvez a gente não é muito o que a gente está discutindo aqui, mas há um processo de polarização que se perdeu tudo, até o respeito pela figura do educador, o respeito pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu ancestral, pelo idoso. Então, dentro dessas concepções, as religiões afro-ameríndias, ela traz esse respeito por essa ancestralidade. Respeito pelas histórias, respeito pela história do outro, porque ouvir a história do outro me traz experiência para poder caminhar, me traz experiência para poder vivenciar. É óbvio que, quando a gente fala de ancestralidade dentro dos princípios da matriz afro-ameríndia, a gente está falando também dos orixás, a gente está falando dos mentores espirituais, mas ancestralidade não é só isso. Ancestralidade é meu pai, minha mãe, meu tio, eles são meus ancestrais, né? Se eles fizeram ainda o desencarne deles, tem que ter mais força ancestral. Então, dentro desse processo, é eu respeitar isso, respeitar aquele que veio antes de mim, respeitar a história que veio antes de mim também. Então, nós precisamos sim desse processo dentro das escolas para que a gente entenda que, quando a gente investe na educação, investe na força de educar o outro, de mostrar todas as diferenças para o outro, eu vou transformando aos poucos uma sociedade. Maravilha. Mas será que a escola brasileira está preparada, né, para isso? Está preparada para reconhecer que o conhecimento também pode ser transmitido pela oralidade e pela ancestralidade? Né? Diante disso que você falou, será que a escola está preparada? Olha, Cacildo, é uma pergunta desafiadora, né? Porque eu acredito assim, né? E aí vamos conversando sobre isso, até mesmo que eu acho interessante isso. Para mim, se a gente tem que pensar num processo, a educação é um processo, né? Ela não é algo pronto e acabado, ou seja, o aluno entrou ali, sei lá, no primeiro ano do ensino fundamental. Não é em um ano que ele vai aprender todas as coisas, né? Até o processo do ciclo, inicialmente, que hoje também meio que se perdeu, mas era no primeiro ano eu apresento, segundo ano eu aprofundo, terceiro ano eu concretizo. Não é que eu não possa reprovar, não possa reter, aí entra em outras brigas também que acabou se perdendo, mas a ideia era essa, né? Eu apresento, eu aprofundo, eu concretizo. Então, dentro desse processo, se a gente for pegar, a educação, ela leva ali uma transformação de 11 anos, né? Então, um dos grandes problemas pelo menos o que eu acredito, é que esses 11 anos vai se quebrando, né? Até mesmo, por exemplo, material didático, profissional, entra um, sai outro, às vezes troca e há diversas concepções. Mas o que acontece? Eu acredito que a única forma que nós temos hoje é trabalhar as ideias, e todos nós educadores, precisamos absorver isso, principalmente nos anos iniciais.
né? Que ali é a primeira infância, né? As crianças ali de 4, 5 anos, 6 anos, se ela é bem trabalhado esses conceitos, essa ideia de respeitar o diferente, respeitar o outro, respeitar o espaço do outro, entender que o respeito é o processo que eu respeito o meu limite e o limite do outro, tudo isso faz parte de um processo. Então, trabalhar isso dentro das escolas é sim fundamental. Volto a dizer, né? Tem uma autora da psicologia social, Silvia Laine, que ela fala sobre o poder das instituições, né? Então, primeira instituição, família; segunda instituição, escola. Mas a instituição família, ela acaba sendo muito mais forte. Por quê? Porque a instituição escola prepara, devolve, né? Ou seja, prepara ali, devolve para a família. Então, é um processo para que depois entrega à sociedade de certa forma, de forma geral. Então, sim, precisamos fazer com que essas famílias também enxergam esse processo. E como que eu faço isso? Através da educação, não tem outro caminho. Através da educação, eu transformo a sociedade, eu transformo princípios, eu transformo também para mostrar que o outro está me mostrando sobre a sua religião, não é um doutrinar, né? Não é sair gritando como é que é o nome daquele negocinho lá? Um megafone, Um né? megafone sobre o versículo, sobre, né? Ou eu pegar um livro lá do kardecismo, né, dos evangelhos de Allan Kardec, ficar gritando, vamos respeitar, Allan Kardec falava isso, isso, e não é isso que é o processo, não é isso que a gente quer. E aí eu me atrevo, talvez, dizer que a gente precisa entender o que é falar sobre religião e falar da religião, né? Ou, né, a gente precisa Precisa separar essas coisas, né? Não dá precisa, para ficar. porque eu trabalhar ele, não é eu falar lá, trazer os 10 mandamentos, olha, para você fazer a primeira comunhão, você precisa disso, disso e disso, você precisa fazer seu Cristo. Não, isso eu estou falando sobre o catecismo daquela determinada religião. Eu estou falando sobre a doutrina daquela religião. Outra coisa é eu falar sobre o processo histórico. Como nasceu o candomblé? O candomblé, por exemplo, o que a gente pode dizer, né? Eu não tenho domínio para poder falar sobre isso, mas o candomblé é uma religião que nasceu no Brasil. Como nasceu no Brasil? Qual foi o processo histórico desse nascimento? A Umbanda, de onde nasceu? De onde surgiu? Surgiu no Brasil, né? Por que tem pessoas que defendem a Umbanda mais africanista, outros defendem a Umbanda mais ameríndia, né? Outros colocam uma Umbanda mais kardecista, né? No espiritismo e tudo mais. Tudo isso são processos históricos, são coisas que a gente pode sim apresentar, pode sim falar de onde veio. O judaísmo nasceu da onde? De onde surgiu o judaísmo? Não é eu pegar lá o livro de Êxodo e falar, Moisés fez isso, isso e isso, aconteceu isso, isso e isso, pegar o livro do Levítico. Não é isso que vai fazer com que eu estou falando. Eu estou falando sobre a religião. Estou falando de processos para que meu aluno possa entender que ele tem total liberdade para escolher a religião que fala mais sobre ele. Religião, para mim, ela tem que sair um pouco desse processo de controle social e entrar mais nos aspectos de espiritualidade. Aí eu volto a dizer um conceito que, se eu não me engano, eu falei no episódio passado. Espiritualidade é autoconhecimento, é autoacolhimento, é empatia. Então, se eu não entro nesses 3 pilares inicialmente, óbvio que eu não vou conseguir entender o que é o... Eu vou achar que a religião é só um agrupamento de regras e conceitos que eu tenho que seguir e fazer com que todo mundo siga. Então, são coisas que eu acho que a gente precisa, sim, falar, mas falar com respeito. Volto até no aspecto da ancestralidade, porque uma das coisas magníficas, tanto da matriz africana quanto da matriz ameríndia, que é essa tradição, inicialmente, era passada de boca a ouvido, né? Então, essa ideia de boca a ouvido é o meu ancestral, o pajé, né? Os caraíbas, né? Os babalaús, os sacerdotes da minha tribo, ele vai passar esse ensinamento para o outro.
ele vai ensinar o outro, e ensinar esse outro é eu respeitar a história daquele que veio antes de mim e passar a construir a minha própria história, né? Maravilha, pessoal. Você que está nos assistindo aí, não esquece de deixar o seu like, né, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para que a gente possa continuar levando conteúdos como esse aqui, né? Diálogos de Axé. Tá aqui, ó, para você. Você pode acompanhar, tem uma playlist aqui do nosso podcast, do nosso canal. Também lá na kkTV.com.br está passando aqui. Você pode mandar mensagem aí no WhatsApp. Um abraço agora pro rapaz, eu esqueci o nome do rapaz lá do Rio de Janeiro que nos descobriu aí, tá assistindo, que assiste sempre a Jorge, KKTV. né? Jorge, lá do Rio de Janeiro, né? E ele assiste, gostou muito do programa. Um abração para você, Jorge. E aí vamos entrar agora no assunto aqui, o Mestre Araptan, sobre legislação, né? Agora um pouco mais de conteúdo informativo também, né? A gente falou um pouco da escola, então agora vamos falar um pouco do assunto fundamental, né? O que dizem as leis brasileiras sobre o ensino da diversidade cultural e religiosa, porque nós temos leis para isso, inclusive, né? A nossa Constituição, né, aborda sobre o assunto. A Constituição Federal, né, de 1988, e depois com as suas emendas que houve aí, né, fala da liberdade de consciência e de crença, a liberdade de culto, a proteção aos locais de culto. Então, o que a gente vê aí, muitas vezes, a gente está nas redes sociais vendo aí, atentados a templos, né, a terreiros, a espaços de celebração, a espaços de manifestação religiosa, como aconteceu recente há uns 3, 4 meses em Cuiabá, aí que casas que foram incendiadas tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande, nessa questão da intolerância religiosa. E olha só, a nossa Constituição garante a liberdade de culto, a liberdade dos locais de culto, né, a liberdade, né, de consciência, de crença. Então, assim, gente, você pode ir na sua igreja, você pode ir no seu templo, né, respeite o espaço do coleguinha também. Mas vamos falar da educação, né, a LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, também está lá, né, ela também traz alguns princípios, que são os princípios da liberdade, relacionados à liberdade, os princípios da diversidade e o ensino religioso corresponde como componente curricular, né, observado as suas características legais. Eu acho que o que a gente falou aqui foi de forma introdutória, né, sobre a importância do ensino religioso. Tanto é que a Lei 10.639 de 2003, né, traz a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, né? Isso passou a ser é, obrigatório nas escolas, porque até então, né, essas culturas eram um pouco vistas no nosso componente curricular, né, de história, de geografia, de literatura, e a gente sabe da influência, da força que tem essas culturas aqui. E aí depois, em 2008, né, a Lei 11.645 amplia, né, a ampliação para a história e cultura afro-brasileira e indígena, né? O indígena também foi incluído, porque até então não era colocado na história. E a grande pergunta central, Mestre Arapitã, você também, né, para a gente conversar aqui, por que ainda encontramos escolas onde a história e a cultura afro-brasileira são tratadas apenas em novembro? Por quê? A gente só pensa, só se fala de negro, só se fala dessas questões quando entra no mês de novembro. Inclusive tem um professor, não vou me lembrar o nome dele agora, lá do IFMT, que ele é um estudioso do assunto, e ele é convidado constantemente para palestras. Tanto é que ele falou que quando é mês de novembro ele tira férias, porque o negro não tem que ser lembrado somente em novembro. Se quiser falar com ele, fala no restante do ano, porque novembro ele está tirando férias, que é esse mês. Então, assim, né? Por que apenas tratado só nesse período? É, principalmente, eu até vou me ater aqui, eu estava buscando uma ajuda universitária aqui, mandei obrigado, já vou falar, tá? Obrigado, Ítalo, né? O Laiomi, filho de santo do Templo Estrela de Aruanda, que eu mandei para ele, eu falei, olha, eu lembro que tem uma lei estadual também, mas eu não lembro o código, não lembro qual que era o número da lei, e eu pedi, ele me mandou aqui, ó. A Lei 10.308, de autoria do deputado Wilson Santos, né? Que obriga, né, a obrigatoriedade da inclusão do conteúdo programático da história e geografia da cultura afro-brasileira dentro dos currículos curriculares, né, do fundamental de 5º ao 9º ano. E aí, a pergunta, né, a resposta, né, que eu penso assim, se houve uma necessidade
né, de um deputado também criar uma lei estadual, já é algo que a gente tem que refletir, né? Ou seja, se existiu essa obrigatoriedade de reforçar isso dentro desse processo, mostra-se que essa lei não está sendo cumprida. Para mim, educação, e aí eu vou frisar bastante isso, educação ético-racial, ele é um processo, não é um evento. Ela é processual, ela tem que ser durante todo o ano, né? O grande problema é que existe essa obrigatoriedade. Aí ele fala, não, vou fazer um plano anual. E coloca isso aí em novembro, que aí a gente faz uns eventos lá, Tira tira foto. foto, faz os alunos fazer uma peteca e falar que isso aí como é que foi e tudo mais. Mas é a gente entender que essa educação, ela é processual. Ela não pode ser fechada somente nesse ciclo. Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está falando sim sobre liberdade, a gente está falando sim sobre respeito. Nós estamos falando dessa necessidade, gente, dessa necessidade da gente falar sobre isso. Existem leis para que a gente possa cumprir sim. E não é só sobre. Já escutei colegas educadores falar: nossa, mas isso é muito chato. Parece até uma ideia de militância, né? Mas, gente, se aquilo que não é cumprido, às vezes ela precisa sim ser uma regra para que isso passe a ser um processo efetivo, para que isso passe a ser uma organização. É a gente entender, volto a dizer, né? Vou fazer a sua fala, né? De respeitar o coleguinha, gente. Tá tudo bem. Cada um tem uma cor. Às vezes eu gosto, tô aqui com verde musgo, né? O Cacildo tá de cinza, quase preto, e tá tudo bem. Cada um vai buscar aquilo que é. Se com coisa básica eu não posso fazer isso, por que com coisa mais complexa eu não posso ser? A religião, volto a dizer, ela é a experiência do outro. Precisa respeitar o que isso trouxe para esse outro, né? O que esse trouxe para que ele possa compreender, trazer e tudo mais. Então, há sim essa necessidade, há sim essa normatização que a gente pode colocar para que isso possa virar uma aplicabilidade, possa ter. Então, gente, vamos falar de educação, vamos falar sobre respeito, vamos sim falar sobre desintolerância, vamos sim. Olha o quanto é complexo, né? Você falou aí, sabe assim, gente, é muito difícil a gente manter um templo religioso. Principalmente quando a gente não cobra, não está de portas abertas para todo mundo, tem um custo tudo isso. Aí as pessoas entram lá, destrói, estraga o que é religião. Aquilo ali pode não ter significado para quem quebrou as coisas, mas tem como eu posso falar, algo íntimo daquele sacerdote, dos filhos de santo daquela região, né, daquele templo. Então, precisamos falar de respeito, precisamos sim, vou colocar aí a 11.645, que fala sobre a obrigatoriedade, sobre tanto afro, né, quanto ameríndio, falar desse processo. Inicialmente pode criar rugas, né, isso é fato, mas é necessário a gente falar sobre educação, é necessário a gente entender que religião ela tem que caminhar pelo processo da espiritualidade e não pelo processo de controle social. Já foi-se o tempo que religião tinha que ser o controle social, né? Eu falo, a gente falou da Bíblia aqui, se a gente lê o livro de Levítico, regras, né? Mas aquilo, naquele momento, naquela situação, foi importante para aquela religião, para aquela doutrina, não tem que ser para todas, né? E acho que é isso, né? Já eu fui me atendo, fui falando mais. Maravilha, gente. Então, é isso aí. Não se esquece de se inscrever, de comentar, de compartilhar, né? E, inclusive, agora, nessa etapa, então, nós estamos ao vivo na KKTV, né? E, claro, esse programa vai estar de novo repetindo aqui, vai estar aqui no YouTube. Gente, ó, senta o dedo aí, passa para todo mundo, tá? Vamos combater isso com informação, com educação, porque você imagina uma situação de uma criança chega à escola usando um elemento relacionado à sua tradição religiosa, né, e começa a sofrer piadas dos colegas, né? O que o professor deve fazer? Porque o que é engraçado, né? Ele chegar lá
com um crucifixo no pescoço, né, com a medalhinha, com o terço no braço, né, não causa nenhum espanto. Agora ele chegou com uma guia, né, com o patuazinho dele lá, com a cabeça raspada, com alguma coisa nesse sentido, né? E aí, qual que é a providência, né, que temos que tomar? Né? O que que você avalia, o que que você pensaria sobre essa situação? Olha, eu acho assim, quando a gente vê algo errado acontecendo, né? Dentro de um processo, principalmente de estar, né, colegas e tudo mais, humilhando uma criança, né? A gente está falando de escola, uma criança, e há um silêncio, ele há também um processo de omissão a isso, e omitir também é participar. Porque você mostra que aquilo ali está tudo bem ser feito. E aí há o problema, né? Aí há o grande problema. Porque se eu me silencio dentro de um processo de intolerância religiosa, desrespeito, eu estou dizendo que eu concordo com aquilo. Então, volto a dizer aquilo que eu falei, que por que a gente tem que normalizar algumas coisas dentro de processos, principalmente normalizar a falta de respeito, normalizar a intolerância. Então, como nós estamos falando de educação, nós precisamos entender que todos que trabalham dentro da escola são educadores. Quem trabalha na portaria é educador, quem trabalha como agente de pátio é educador, quem trabalha na limpeza é educador. Todos que trabalham dentro de uma instituição de educação são educadores. Então, sim, precisamos sim falar para os alunos, falar para todos, entender que aquilo, o respeito para com o outro e para o que é sagrado para o outro. É um grande problema porque a maioria das vezes, principalmente criança, quando vai fazer obrigações, as pessoas falam assim: nossa, que absurdo! Você vai fazer raspar seu filho vai fazer as coisas do santo. Mas, gente, primeiro o Eucaristia ele começa com 9, 10 anos. E por que que é normal? Por que que tá tudo bem ele fazer a primeira Eucaristia lá com 9, 10 anos, mas não tá tudo bem ele com 9, 10 anos fazer o santo dele ou professar a religião dele de matriz afro-ameríndia? É um questionamento que fica, né? Por que que tá tudo bem aquela religião, mas essa não? Peraí, ó, isso aqui pode. Não, mas se você participa dessa religião, não pode. Aí, para você ficar tudo bem, você tem que continuar falando que Oxalá é Jesus Cristo, para ficar tudo bem. Então, são coisas que a gente precisa sim conversar, precisa sim. Escola não pode se omitir. A escola precisa educar. A escola precisa sim se posicionar de uma forma com que respeite todos. Respeite todos, porque nós estamos falando de educação. A educação precisamos falar sobre isso. Não podemos ficar na omissão. Porque para mim, omitir é concordar com isso. Sim, o silêncio também educa, né? Exato. Né? E o que uma escola ensina quando presencia uma situação de intolerância e decide não agir? Isso é gravíssimo, né? A escola que presenciou um ato né, de intolerância religiosa ou qualquer intolerância, qualquer tipo de violência, e não decidiu agir, não tomou né, uma decisão, isso é muito grave, né? Então, como que você avalia essa situação? Você que se posicionou de uma forma muito veemente a respeito da intolerância. Eu acho que, volto a dizer o que a gente falou no começo, né? Que quando a gente está falando de educação, nós estamos falando de posicionamento, né? Vou abrir um parênteses, né? É igual as pessoas falarem assim: não, eu não vou participar dessa política aí, porque eu não concordo nem com um lado nem com o outro, eu vou votar em branco ou vou fazer meu voto nulo. Não votar também é um posicionamento. Então, por que eu disse isso? Porque quando eu fico em silêncio, quando eu não pego aquilo ali, né, aquela falta de respeito, aquela intolerância como uma oportunidade de ensinar os meus alunos, eu estou dizendo para ele que está tudo bem, que pode fazer aquilo.
pode continuar fazendo isso, porque isso aí tá certo. E na verdade o grande problema é isso, é quando a gente começa a entrar no processo de normalizar o que não é normal, né? E aí a gente começa a dizer que tá tudo bem, pode fazer, pode falar, pode desrespeitar o que é o outro. Então nós como professores, nós como educadores, precisamos entender que esse processo também é uma oportunidade de ensinar o nosso aluno, né? Nem todos vão acertar o tempo todo, né? Nem todos vão acertar, mas eu perder esse momento de trabalhar isso em janeiro, trabalhar isso em fevereiro, trabalhar isso em abril, em março, em todos os meses, é eu mostrar que isso é uma constância. Eu não preciso respeitar o negro só em novembro. Eu tenho que respeitar ele durante todo o ano. Eu tenho que trabalhar esse processo durante todo o ano. É, eu Mais uma coisa que às vezes eu fico pensando também, quando a gente vai falar dos indígenas, né? Principalmente, não, vamos trabalhar o estereotipado, né? Trabalhar lá, colocar o cocazinho na cabeça da criança. Não é isso que é esse trabalhar. É eu trabalhar todas as outras coisas também que envolve esse respeito, envolve esse ato de falar, olha para ele, respeite esse processo, porque ele é o diferente. É diferente daquilo que você faz. Não estamos dizendo de certo e errado. Estamos dizendo que é diferente daquilo que você faz. E tá tudo bem, porque religião, mais uma vez, acho que já, sei lá quantas vezes eu falo isso, tem a ver com o outro e não sobre você. Eu tenho que respeitar o outro, respeitar o espaço do coleguinha, como o Cacá Nascimento disse, né? Isso é importante, né? A gente respeitar o espaço do coleguinha, o espaço do outro, né? Um abraço para a Leia Santos, está nos acompanhando aí, na KKTV. Então, um abração para ela. E né, esse episódio vai ao ar, né, em breve aqui na KKTV 85 no YouTube, né? E tá rolando uma prévia aí na kktv.com.br, tá, gente? Então não esquece de nos acompanhar, deixar o seu like, confira as notícias da KKTV, é importante. Se inscreva no nosso canal no YouTube, se inscreva lá na nossa página no Instagram, siga o nosso Instagram do KKTV. É muito importante, a gente está trazendo diversos assuntos. Pessoal, só abrindo parênteses aqui, antes da gente continuar, vamos falar sobre as práticas educacionais dentro desse tema, mas para esclarecer, porque às vezes nós estamos na KKTV fazendo alguns temas com um segmento e com outros segmentos. Hoje nós estamos no Diálogos de Axé, que é um programa voltado para essa diversidade religiosa, principalmente das matrizes africanas. E nós colocamos aqui no primeiro episódio, se você não assistiu, assista o primeiro episódio, que a gente inclusive está aberto e fazendo o convite a pessoas de outras, né, de outras crenças, né, de outros segmentos religiosos, para que eles venham participar conosco aqui, bater um papo, esclarecer sobre a sua religião, como nós já tivemos no Educacai Conexões, que é um programa voltado mais para a educação, falando sobre a Igreja Apostólica Brasileira, a ICAB e tal, entre outros segmentos religiosos, falando com o pessoal, né, falando sobre fé, também lá dentro de outra perspectiva. Então, venha participar conosco aqui, que é muito legal, assim, engrandece, a nossa intenção é levar conhecimento, porque o nosso propósito aqui, independente do programa, é falar, né, é ter esse elo com a educação. Beleza? Então, tá o esclarecimento aqui. A Leia está mandando aqui, ó, o debate racial não deve ser restrito, né, a datas comemorativas. Eu vou até pegar o comentário dela aqui para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo aqui. Ó. Não deve ser, né, restrito a datas comemorativas, né, pois trata-se de uma pauta urgente que exige reflexões diárias. Né? Obrigado, meu querido. Um grande abraço. Um abraço para você também, Leia, por nos prestigiar com a sua audiência. Né? Tá aí acompanhando nós, mestre. Muito bom. E eu nem sabia que estava ouvindo. Oh, surpresa, né? Surpresa, a gente colocou ao vivo, porque, gente, nós geralmente faz gravado, né? E depois a gente coloca lá. Mas hoje, assim, a gente não divulgou que seria ao vivo, colocamos aqui ao vivo durante, né, o bate-papo, e aí depois, claro, o nosso bate-papo vai estar aqui com a estreia oficial. Fechou? Vamos dando continuidade aqui, mestre Arapitã. Né? O que o professor, você falou sobre os temas trabalhar, né? Então, olha só, trabalhar a história das religiões, né? Não apresentar apenas símbolos, né? Mas seu contexto históricos e culturais, trabalhar a diversidade brasileira, que é imensa, mostrar, né, que o Brasil possui, né, não apenas uma única experiência religiosa, uma variedade, né? Utilizar a literatura,
e, né, livros, contos, histórias, né, e produções de autores negros e indígenas, convidar representantes de diferentes tradições. E eu acho que o que nós estamos falando aqui vai bem ao encontro que a Leia disse, né, sobre essa pauta que é urgente, né, não é tratar somente em um mês, somente numa data, é tratar o ano inteiro essa pluralidade, né, sempre com finalidade educativa e plural, não de proselitismo, né, trabalhar a oralidade, a memória, né, entrevistas com familiares, mestres, né, da cultura, membros da comunidade, combater esses estereótipos, né, e perguntar ao estudante de onde vem aquilo que pensamos sobre determinadas religiões. Né, e talvez isso seja uma pauta muito importante. Criar os projetos, né, interdisciplinares aí, com história, com geografia, sociologia, artes, literatura, filosofia, e por aí vai. Então, é importante a gente tratar esses assuntos, né, não somente em algumas datas. É extremamente importante, né? A gente entender que nós estamos falando também de um processo, né? É processual, porque trabalhar isso, né? Trabalhar essa diversidade trabalhar esse respeito. Eu, quando o senhor estava falando, eu lembrei de uma coisa que é extremamente importante, né? Porque quando eu coloco aquilo que só o meu tá correto e tudo mais, eu lembro de um determinado livro, né? Mistérios e Práticas de Umbanda, né? Do mestre Apacani. A gente chama, na Umbanda Esotérica, sempre de Mistérios e Práticas, né? Mas é Mistérios de Práticas de Umbanda, da Lei de Umbanda. Ele coloca uma coisa no livro dele, e existem outros historiadores também que falam sobre isso, que quando, né, houve ali, os portugueses chegaram no Brasil, encontraram, né, os tupinambás, os tupi-guaranis, teve aquela ideia de uma sociedade menos desenvolvida, mas foi um engano total. Os tupinambás, os tupi-guaranis, existia divisão social, existia um processo social extremamente organizado, uma regra social, né? Onde eles tinham o cacique, eles tinham os pajés, né, os paiés, chamado naquela determinada época, os caraíbas, e isso tudo ganhou uma força social tão grande que depois os próprios caraíbas ajudaram em processos de libertação, tanto de africanos escravizados na época, quanto indígenas também. Então, dentro de um processo, nós temos aquela ideia de puxar muito para o cristianismo, mas existe pessoas, existe figuras, né, tanto africanos quanto indígenas, que têm uma força gigantesca, que a gente pode trabalhar muito isso dentro do processo. Por que não trabalhar a figura, né, os símbolos? Olha, esse símbolo significa isso para determinada religião, a espiritualidade para essa funciona isso. Por que trabalhar isso? Respeitar a diferença, respeitar o outro, respeitar os espaços. E eu garanto isso. Aí é uma fé que eu tenho. Que quando a gente trabalha esse processo de respeito para o outro, nós trabalhamos sim em uma sociedade mais empática. Nós trabalhamos sim uma sociedade que tem mais respeito com o outro, né? Para o que é do outro. E nós precisamos sim disso. Precisamos entender que ser religioso não é eu vestir um terno extremamente bonito, falar que Deus fala comigo o tempo todo. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus não deve ter nada para fazer mesmo, porque fico o tempo todo conversando com esse religioso aí, né? Ele é o escolhido, divinizado, então assim, isso é uma coisa muito complexa. A gente tira um espaço até de respeito religioso também, porque a gente precisa entender que a espiritualidade ela precisa ir mudando. Eu preciso primeiro me acolher, eu preciso primeiro entender esses processos e entender quem sou eu, e entender o que sou eu e qual é o meu espaço. Porque a partir do momento que eu começo a entender isso, nasce o que a gente chama de empatia, né? Que é olhar para o outro de uma forma diferente. E a psicologia fala muito isso, né? Quando olhar para o outro, que seja uma alma humana olhando para o outro, né? Então, que eu possa olhar esse processo. Olhar do ser humano, né? O olhar do ser humano. E olhar para o ser humano com os óculos dele, não com os meus, né? Então é o respeito.
é o acolhimento também para com o outro, é aquela ideia de eu posso ir ajudar o outro, fazer a caridade, eu não preciso ficar perguntando qual que é a religião dele, porque se ele for de determinada religião, eu não vou ajudar, né? Então, eu não preciso demonizar, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, olha, o seu demônio faz sentido para você na sua religião, na minha nem existe, então eu nem preciso ficar falando dele, né? Porque não faz parte do meu processo religioso. Maravilha, gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio de Diálogos de Axé. Você que nos acompanhou até aqui, que está aqui no YouTube KKTV 85, que está na kktv.com.br, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, de acompanhar as notícias aqui na KKTV. Também lá no Instagram, os nossos cortes desse episódio. Né? E agora chegou o nosso quadro aqui que a gente sempre traz no final, em alguns momentos, sobre mitos e verdades, né? Vamos lá, então, sobre mitos e verdades aqui, que é a nossa dinâmica. Agora chegou a hora, né? Então, ensinar sobre religiões diferentes significa fazer proselitismo, mestre. Mito, né? Eu vou falar de novo, mito, tá? Porque não é essa a ideia, não é esse o conceito. Quando a gente está falando, foi o que a gente bem frisou no começo, né? Sobre religiões. Não é doutrinações religiosas, é eu entender que eu preciso sim respeitar o outro. Então, não é ir lá para convencer o outro a forçar o outro a vir pela minha religião. Não, é ensinar a cultura, ensinar o processo histórico. Esclarecimento. Esclarecimento, perfeito. Maravilha. E a segunda afirmação é a seguinte: as religiões de matriz africana fazem parte da história e da cultura brasileira, mito ou verdade? Verdade, verdade. É aquela pessoa que achar que o samba e o axé não é afro, né? Então tá enganado. Às vezes começa, pega até todos os processos do samba e coloca na música gospel e fala que agora é de Deus. Não, mas nasceu lá, sim. Nasceu com os conceitos, sim, africanos. Então precisa ser bem esclarecido isso. E isso faz parte também do processo de esclarecimento, né? Maravilha, mais uma pergunta aqui. A escola pode obrigar um estudante a participar de uma prática religiosa? Mito ou verdade? Mito, jamais, jamais, jamais. Independente, e vou frisar, independente como seja essa escola, né? Porque nós temos escolas Confessionais, né? e não pode obrigar o outro. E deve sim criar espaços. A escola é de uma determinada doutrina religiosa, e vai ter lá uma ritualística daquela doutrina. A escola sim tem que criar espaço para quem não pertence àquela religião. Porque se é um espaço de educação, precisa sim ensinar o que é respeito e diversidade também, né? Intolerância, né? É. Vamos lá, então, mais uma aqui. Conhecer uma religião significa necessariamente acreditar nela? Mito ou verdade? Mito. Você tem que acreditar na religião quando você faz parte daquela doutrina. Eu saber o processo histórico e cultural, né? Processo histórico e cultural daquela determinada religião caminha muito mais para os aspectos de respeito do que de doutrinação, que não é isso que as escolas deveriam buscar. Maravilha, gente, já se inscreveu aí? Tá inscrito no nosso canal? Então se inscreva agora, ainda dá tempo de se inscrever aqui no KKTV 85. E agora, uma questão aqui, mestre, é o seguinte, né? Uma palavra que representa educação para você. Transformação. Uma palavra que representa axé. Aí eu já usei uma, né? Mas acho que é mudança e aceitação também. E aceitar o universo, as coisas boas do universo, né? E a palavra ancestralidade. Ancestralidade, raiz, né? Raiz, força, sustentação. E o que a escola brasileira precisa aprender? Nossa, essa eu não estava bem preparada. O que a escola precisa aprender? Respeito, tolerância para com o outro, né? Para que eu possa respeitar e entender que a educação é o axé, né? É a força transformadora, né? E qual é o maior desafio para combater o racismo religioso?
Eu acredito que seja as pessoas estarem dispostas a essa transformação. O primeiro desafio é estarmos dispostos a isso. Se estivermos dispostos a esse processo de transformação, o resto acaba sendo pedrinhas no caminho, somente que a gente vai tocando para o lado e vai caminhando, né? E você, como professor, como um dirigente religioso, o que diria a um professor que está com medo de trabalhar sobre a diversidade religiosa? Eu diria trabalhe, trabalhe, porque se a gente é normal sentir insegurança, gente, é normal, né? Às vezes a gente vai falar alguma coisa. Eu tô na educação que desde 2009 comecei pela primeira vez a trabalhar na educação. E ainda se for colocar minha formação, eu ainda teve mais outros momentos, mas a gente sente sim o frio na barriga de vez em quando para algumas coisas, mas é essencial, é transformador esse processo. Então, se está com receio, se está qualquer coisa, trabalhe, converse com seus alunos, escute, porque os meus alunos, tem dia que eles me impressionam assim, em coisas que eu falo assim, meu Deus, olha aí o que é isso aí, né? Olha, ele está ensinando. Oxalá trouxe muitas forças para nós, então tem sim. Então tem que trabalhar, vai lá, com segurança ou sem segurança, né? Ou com a insegurança, trabalhe mesmo assim, vai em frente. Maravilha, então, pessoal, nós vamos agora para nossas mensagens finais aqui do nosso programa Diálogos de Axé, né? Mais uma edição aqui para você, mais uma edição para conta. E aí vamos com as nossas mensagens final. Tá no jeito aí, mestre, a mensagem aí para o pessoal. Não sei se quer falar tudo de uma vez ou a gente vai falando conforme está no roteiro aí, né? O que Vamos você seguir no acha? roteiro dessa Vamos vez, seguir no senão eu roteiro? falo muito. Contigo. Educar para a diversidade não significa ensinar uma criança a acreditar. Significa ensinar essa criança a respeitar. Talvez essa seja um dos maiores papéis do educador, formar pessoas capazes de conviver com aquilo que é diferente delas. Quando conhecemos a história do outro, o preconceito perde espaço. Quando respeitamos a fé do outro, fortalecemos a democracia. E quando reconhecemos nossas ancestralidades, entendemos melhor quem somos. Esse é o Diálogos de Axé, um espaço para conversar, aprender, questionar e, acima de tudo, respeitar. Se você gostou desse episódio, né, o que você tem que fazer? Vamos Compartilhar. compartilhar, é isso aí. Porque conhecimento também é uma forma de combater a intolerância. E lembre-se que a diversidade não é ameaça, a diversidade é parte da nossa humanidade. Galera, eu sou o Cacá Nascimento e estive com você até agora no Diálogos de Axé. Eu sou Mestre Apitã e, mais uma vez, foi um enorme prazer estar contigo aqui. Cacá está com o pessoal em casa, né? Porque dessa vez foi ao vivo. Então, muito obrigado. Que o Astral Superior possa abençoar cada um de vocês, trazendo muito axé, muita força, muitos bons fluidos e boas realizações na sua vida. Então, gente, é isso aí. Axé a todos, né? Axé. E até a próxima. Two young lovers are face to face with undulating grace. They gently sway, then slip away to some secluded place. Shades of delight, cocoa hue.